E o primeiro assunto desta noite é o Programa Nacional de Enfrentamento ao Crime Organizado, lançado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Dino autorizou o uso de 300 integrantes da Força Nacional no estado do Rio de Janeiro e liberou 20 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública para a Bahia, que enfrenta uma onda de violência. As medidas foram assinadas nesta segunda-feira, durante o lançamento do programa. No evento, o ministro defendeu que o governo federal não tem autonomia sobre as polícias dos estados. Caio Coppola, começo com você. O lançamento do programa contra o crime organizado foi uma resposta do governo à alta da violência na Bahia e no Rio de Janeiro. A medida é suficiente para resolver a questão de segurança pública desses estados? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Eduardo Cardoso. Boa noite aí a nossa prestigiosa audiência. Bom, naturalmente são medidas bem-vindas, né, anunciadas de forma pomposa, mas muito insuficientes, né? Acho que no final das contas trata-se aí de ações paliativas de escopo e orçamento muito limitado, né, para a complexidade do problema, e foram lançadas aí de forma muito midiática por um ministro que ainda não conseguiu impor a sua agenda ou impor a sua marca na segurança pública, né, e em consequência disso, reduzir, né, os índices de criminalidade no Brasil. É preciso lembrar que Flávio Dino é candidatíssimo a uma vaga no Supremo Tribunal Federal e ele tem essa nomeação como prioridade em detrimento, aparentemente, das atribuições do próprio cargo. Haja vista a flagrante negligência, né, da sua pasta em situações, por exemplo, como foram as ameaças, né, do 8 de janeiro, né, onde a incompetência, a omissão ou a conivência de quadros do governo do PT colaboraram aí para invasão e depredação de prédios públicos. Ademais, eu queria fazer uma ressalva aqui sobre o viés político-partidário da atuação do ministro, né? A gente percebe uma diferença em como tratar as situações. Por exemplo, que aponta a Folha de São Paulo: violência na Bahia vira teto de vidro para Lula, que patina na segurança pública. Diferença no discurso de Flávio Dino ao tratar do estado governado PT e de São Paulo é criticada. Então, quando houve a ação em São Paulo, né, ele falou que a resposta, né, do governador, enfim, da polícia paulista, não parecia proporcional, certo? Semanas depois, o mesmo Dino chamou de desafiador o cenário de segurança pública na Bahia, governada pelo aliado Jerônimo Rodrigues, do PT. Só que, no caso da Bahia, o estado registrou mais de 50 mortes em operações policiais em setembro. Então, esse não é o comportamento de um estadista, não é isso que a gente espera de um ministro de Estado. A gente espera que ele foque nas questões de combate à criminalidade e despriorize a sua agenda pessoal como candidato ao STF e a sua agenda político-partidária. José Eduardo Cardoso, a mesma pergunta. A medida é suficiente para resolver a questão de segurança pública no Rio de Janeiro e na Bahia? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Caio. É um bom plano esse que foi apresentado, embora eu tenho que dizer que é um bom plano dentro do possível que um governo federal pode fazer. E por que digo isto? Se nós olharmos a Constituição brasileira, nós veremos que a União possui poucas competências em matéria de segurança pública. Eu até as enumero. Por exemplo, tem que ela atuar com a Polícia Federal nos crimes que especificamente competem a esta força policial atuar. A Polícia Rodoviária Federal, a mesma coisa. Cuidar das áreas de fronteira através das Forças Armadas. E, eventualmente, quando o sistema de segurança pública de um Estado fracassar, atuar com ações de garantia de lei e ordem. Ou seja, o governo federal, em matéria de segurança pública, ele pode colaborar com os Estados, como disse Flávio Dino, ou até induzir políticas. Mas ele não tem como equacionar e ter intervenções diretas. Isso, portanto, faz com que qualquer plano que venha a ser feito, seja de combate à violência, seja de enfrentamento a organizações criminosas, seja um plano de indução, em que, se não houver a colaboração do governo do Estado e das polícias estaduais, nada acontece. Eu mesmo acho que o melhor caminho, cheguei a propor isso no passado, seria mudar a Constituição, para que a competência em matéria de segurança pública fosse concorrente e comum. Ou seja, todos podem legislar, União, Estado, Distrito Federal e municípios, todos podem atuar, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Do jeito em que está, o governo federal sempre pagará, e não é neste governo, em todo o governo. Foi no governo que eu participei, também de certa forma no governo Jair Bolsonaro, todo governo federal pagará uma conta que não é dele, porque a segurança pública passa por níveis de desagregação, de desaparelhamento e não tem o que fazer se não contar com o apoio dos estados.
Portanto, dentro daquilo que é possível, o plano apresentado pelo ministro Flávio Dino é bom. Ou seja, agora é necessário avançar mais. E avançar mais passa, a meu ver, por uma mudança da Constituição Federal. Não dá para cobrar o governo federal de direita, de esquerda, de centro, de lado, por problema de segurança pública, quando ele não tem os meios, os mecanismos legais, inclusive, para intervir e atuar. Faço apenas uma análise comparativa para concluir. Vejam, a Polícia Federal hoje tem 15 mil homens e mulheres. Só a Polícia Militar de São Paulo tem mais de 100 mil homens. Ou seja, o que a União pode fazer no âmbito da sua competência é muito pouco. É necessário mudar esse quadro da segurança pública, porque o crime dialoga, o crime se organiza no Brasil e a nossa estrutura federativa, enquanto não equacionar esse problema, não conseguirá nunca ter respostas eficientes nesse plano. Mas, Eduardo, líderes do PT ouvidos pela CNN dizem que o governo falhou até agora na missão de quebrar o mito de que a direita é quem entende de segurança. Qual a sua avaliação? Discordo. Na verdade, nós temos muito pouco tempo de governo e muito pouca possibilidade de intervenção do governo federal. Não se trata de um mito que a esquerda pode, o que a direita faz. A grande verdade é que o governo federal pode ter a melhor boa vontade do mundo, a melhor estratégia, o melhor plano. Agora, ele não tem como implementar situações que não dependem dele. Por exemplo, o que o governo federal pode fazer, por exemplo, em relação às polícias militares quando agem de forma violenta? Nada. O que o governo federal pode fazer do ponto de vista de alocação de situações para agregar? Nada. Lembro, por exemplo, que na Copa do Mundo nós tivemos que firmar acordos e convênios com estados, com vários entes, com municípios, para que pudéssemos ter uma ação integrada de polícia. Aliás, sinceramente falando, eu diria que só se resolve o problema da segurança pública do Brasil através de ações coordenadas e integradas. Só que o problema político do Brasil nem sempre permite isso. Certos governadores não querem a colaboração do governo federal. Então, portanto, nós temos que resolver esse problema. E, a meu juízo, o primeiro passo para resolvê-lo é mudar a Constituição, atribuindo competências a todos, para que todos possam atuar nessa área. Caio Coppola, sigo com o mesmo questionamento. O governo falhou na missão de quebrar o mito de que a direita é quem entende de segurança? Não se trata de mito, né? Vamos analisar aqui a realidade dos fatos e as estatísticas ao longo dos anos para não cair no erro que o Zé Eduardo bem apontou de julgar um governo com pouco tempo de administração. É a direita que sempre propõe leis penais mais rigorosas. É a direita que apoia as forças de segurança no combate ostensivo à criminalidade. É a direita que defende o direito à legítima defesa, né? De trabalhadores, de trabalhadoras, especialmente da mulher e do homem do campo, onde o policiamento é bem mais escasso. E isso acaba se traduzindo aí em bons números e estatísticas favoráveis na área da segurança pública. Vamos comparar os números aqui com base em algumas manchetes da imprensa tradicional. O site noticioso UOL, junho de 2018, com 62.500 homicídios. Brasil bate recorde de mortes violentas. O Brasil registrou a marca histórica de 62 mil mortes violentas intencionais em 2016 e, pela primeira vez na história, superou o patamar de 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. Da mesma forma, a Gazeta do Povo, fazendo uma análise de uma década, em fevereiro de 2018, em 10 anos, 550 mil pessoas, mais de 500 mil de brasileiros, foram assassinados no Brasil. De 2007 a 2016, o número de homicídios foi superior a cidades como Florianópolis. E só para estabelecer aqui a comparação, né, quando a gente tem aí um governo de centro, o governo Michel Temer, certo? E, na sequência, o governo Jair Bolsonaro, né, com a mudança, né, na posição do governo em relação a esses pontos, né? Mortes violentas no Brasil atingem menor número em 12 anos. Isso é uma manchete da Folha de São Paulo, certo? Manchete deste ano. Foram 47 mil vidas perdidas em 2022. Taxa tem caído desde 2018. A gente está falando aí numa diferença de 15 mil vidas a menos perdidas de forma violenta, né? Então, a gente está falando homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes, inclusive, por intervenção policial. Então, não se trata de falar sobre mitos ou sobre narrativas, mas dos números que foram verificados aí de fontes oficiais. Permite uma observação rapidinha, já que nós estamos falando de números. Eu quero lembrar que o Caio esqueceu, por exemplo, que a segurança pública foi o item mais bem avaliado durante a Copa do Mundo. E o governo não era de direita.
Também quero observar que os efeitos da criminalidade não nascem do dia para a noite, eles são plantados e produzidos. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um governo que distribui armas, Caio, não é naquele momento que aumenta os homicídios, é ao longo do tempo. O governo Bolsonaro, a meu juízo, pelos estudos internacionais, ao incentivar a distribuição de armas, faz com que a criminalidade cresça e hoje acaba se desenvolvendo, inclusive porque muitas armas são capturadas pelas organizações criminosas. Este é o dado. Não é porque um governo assume em 2018, que é o simples fato dele assumir, muda a regra do jogo, não. Isso é fruto de um processo. Te dou um exemplo, o programa que o governo federal fez no Brasil Mais Seguro em Alagoas. Alagoas era o estado mais violento do Brasil. Nós desenvolvemos um programa e a criminalidade de Alagoas caiu, chegando em curto espaço de tempo a 5 pontos daquilo que era a referência inicial no ranking dos estados. Portanto, Caio, eu acho que essas pesquisas elas não podem ser trabalhadas como se não fossem construídas ao longo do tempo. É a ação política coordenada e a esquerda, no caso de Alagoas, desenvolveu programas que tiveram extrema eficácia. Basta olhar os números certos, comparando com as causas e no momento certo. Olha, é muito difícil contra-argumentar contra estatísticas, né? E só fazendo reposição da verdade dos fatos, o governo Bolsonaro nunca distribuiu armas. Pelo contrário, elas são de acesso dificílimo ainda. Ele apenas facilitou o acesso de armas a trabalhadores, a agricultores e principalmente a profissionais de segurança. E ao crime organizado que se apropriou delas. Não, de forma alguma. Tanto que eu li aqui uma redução aí ao longo de alguns anos de quase 15 mil homicídios no país. Agora, se quiser isso imputar isso a outros fatores, tudo bem. Mas certamente o que a esquerda, né, prescrevia para o Brasil, a projeção alarmista que era feita de que com a flexibilização, né, da posse, do porte de armas, haveria uma escalada nas mortes violentas, isso não se verificou, foi justamente o oposto. É o resultado de agora. Vamos aqui ao próximo assunto. Vamos tratar